Para a sua Bíblia, querido, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, a partir do verso 12. Posso contemplar aqui alguns rostos que eu, assim, a princípio não os conheço. Então, assim, sintam-se bem à vontade no nosso meio. Que Deus lhes abençoe. Que Deus assim derrame sobre a vida de vocês a graça dEle, o amor dEle. Leve consigo o nosso abraço, o abraço dessa igreja. E sintam-se bem acolhidos. Sintam-se bem acolhidos em nosso meio e que Deus os abençoe. Mateus capítulo 4, a partir do verso 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulão e Naftali, para se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulão, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Verso 19. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Em nome de Jesus, ó Deus, sê misericordioso para conosco. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, abra a nossa mente. E, ó Senhor, para que assim ouçamos a voz do Teu Santo Espírito falando a cada um de nós. Mas também, Senhor, feche os nossos ouvidos, feche o nosso entendimento, para que não ouçamos nessa noite a voz do homem falando, mas sim, somente a Tua voz, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, é interessante esse sentimento de família. O sentimento de família é um sentimento que move, que mexe conosco. É um sentimento que nos faz tomar decisões, às vezes decisões abruptas, às vezes decisões que não pensamos muito bem, simplesmente as tomamos. O sentimento de família é um sentimento que nos leva a decidir, porque nós queremos o bem-estar do outro, daquele que é nosso por sangue. Hoje eu tive assim o prazer de estar almoçando com o nosso irmão Gladiador, Marcelão Gladiador. Amanhã ele está fazendo meio século, coisa bonita, meio século. E fomos almoçar com ele, e lá, no momento da oração, agradecendo a Deus, foi possível assim ver a esposa do presbítero Marcos, a Andréia, chorando. Logo depois, o nosso irmão Gladiador, que é o Marcelão, ele fez e deu assim uma palavra com lágrimas nos olhos. Isso porque ele dizia: todas as vezes que nós nos reuníamos, meu pai sempre estava aqui, e essa é a primeira vez que nós nos reunimos e nosso pai não está conosco. Sentimento de família.
Sentimento de família nos leva a chorar, a ter sentimento. Sentimento mesmo, é coisa assim que temos e vivemos. O texto está falando de um sentimento também de família. Porque quando nós olhamos para o histórico, vamos ver que João e Jesus eram primos. Quando Jesus sabe da prisão de João, ele retirou-se para a Galileia, é o que o texto está falando, deixando Nazaré, e foi morar em Cafarnaum. Sentimento em família, sentimento de família, nos leva a tomar decisões extremas. Cafarnaum era um local que não era muito amado pelos judeus. Cafarnaum era um local que os judeus olhavam para aquela cidade e falavam assim: olha, aquela cidade não é boa, aquela cidade não é legal, aquela cidade não é agradável. Porque Cafarnaum era um local que estava exatamente ali na divisa. E na cidade de Cafarnaum, ali habitava uma quantidade muito grande de gentios. E quem eram os gentios? Conforme o texto está falando, Galileia dos gentios. Os gentios eram todos aqueles que não eram hebreus de nascença. Gentios eram todos aqueles, trazendo assim um paralelo para nós entendermos, são todos aqueles que moram no Brasil, mas não são brasileiros. Nós temos essa realidade hoje. Venezuelanos, bolivianos estando aqui presentes, pessoas de vários países buscando refúgio no Brasil, não são brasileiros. Esses que não são brasileiros são gentios. Eu estou fazendo isso para explicar. Gentios são todos aqueles que não são hebreus. E quando Jesus vai para aquela região, se as pessoas já tinham dificuldade com a pessoa de Jesus, por causa do que ele falava, da mensagem que ele trazia, porque Jesus confrontava, Jesus era aquele que tinha uma mensagem que confrontava, Jesus era aquele que tinha uma mensagem que ia de encontro às nossas vontades. Jesus era aquele que, quando falava, o nosso coração sentia aquela pontada, porque era uma verdade muito dura, mas ele falava. Então ele não era muito querido, não era muito amado. Porque as pessoas normalmente não gostam daqueles que falam a verdade. Esse é um sentimento natural do ser humano. E quando ele ainda, diante de tudo isso, ele ainda vai para Cafarnaum, aí é que as pessoas têm motivos de sobra para dizer: está vendo? Olha aí, vai lá para junto dos gentios. Está indo se misturar com eles. Está indo lá chorar um choro do seu primo, mas está indo para perto dos gentios. Entretanto, talvez esse fosse o pensamento daqueles que olhavam. Mas a razão também de Jesus ter ido para a Galileia foi justamente para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Pois o profeta Isaías, ele cita exatamente o seguinte: para que se cumprisse terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. E aí o verso 16, que é um verso lindo, que é de onde nós queremos começar a raciocinar e a pensar no texto hoje. Diz assim: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz.
Ontem nós estávamos lá em Saracuruna, no aniversário da UPA, hoje é aniversário da igreja. E a nossa mensagem lá foi em cima do tema deles: Jesus, aquele que faz a diferença. Eu achei o tema interessante, né? Porque realmente, Gramacho, obrigado. Falei Saracuruna, é que o presbitério antigo está na minha cabeça ainda, não saiu não, tá certo, obrigado. Gramacho. E nós assim, trabalhamos essa ideia com aqueles irmãos. Jesus, aquele que faz a diferença. E quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver que Jesus, ele realmente faz a diferença. Aqueles que os judeus não davam atenção, aqueles a quem os judeus discriminavam, aqueles a quem os judeus colocavam de lado, aqueles a quem os judeus diziam, esses não têm valor, Jesus, ao contrário, vai ao encontro deles, se encontra com eles, está com eles. Mas Jesus não somente vai ao encontro, mas Jesus, ele resplandece a sua luz para aqueles homens. O texto nos diz, queridos, que aqueles homens, eles eram um povo que jazia em trevas. Essa palavra jazia é interessante, porque essa é uma palavra de túmulo, essa é uma palavra de jazigo, aqui jaz fulano de tal, ou seja, aquele povo, aqueles que habitavam ali, eles estavam mortos em trevas. Aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles jovens, aqueles adolescentes, eles estavam mortos em trevas. E o texto continua: o povo jazia em trevas e viu grande luz. E os que viviam na região e sombra da morte, lembram o Salmo 23? Os que viviam em região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus é aquele, querido, que faz toda a diferença em nossa vida e em nossa história de vida. Jesus é aquele que faz toda a diferença em uma sociedade. Jesus é aquele que faz toda a diferença em um contexto social. Jesus é aquele que faz toda a diferença em um contexto político. Jesus é aquele que faz toda a diferença em um contexto econômico. Jesus é aquele que faz toda a diferença em um contexto religioso. Jesus é aquele que faz toda a diferença em todos os contextos de vida, os quais eu e você possamos estar inseridos. Porque Jesus é aquele que resplandece a luz do Pai. É aquele que resplandece a luz de Deus. Jesus não é aquele que onde vai, as coisas continuam como estavam. Jesus é aquele que onde chega, ele muda o ambiente e o contexto da história. Na região de Gadara, tinha um jovem, anos e mais anos, vivendo uma opressão terrível em sua vida. Quando Jesus chega, e segundo o texto, diz que era o endemoniado de Gadara. E quando Jesus chega, diz o texto, que temos nós contigo, o que nós fizemos contra ti para que tu vieste nos atormentar. E segundo o texto está falando, quem está falando nesse momento é justamente a legião de demônios que estavam naquele jovem. E a autoridade de Jesus era tamanha, que Jesus sequer
falou: saiam. Aqueles demônios olharam para Jesus e falaram assim: permita-nos que possamos ir para os porcos. E a palavra de Jesus foi: vá. Só isso. O texto nos diz que aquele jovem que vivia e padecia durante anos, a partir daquele momento, ele passou a viver uma nova história na sua vida, porque Jesus resplandeceu a luz do Pai neles. Aquele jovem mudou a história de vida. Jesus é aquele, querido, que muda uma vida, que muda uma história. Esse é Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Infelizmente, mesmo Jesus realizando o que realiza, fazendo o que faz, ele não é aquele que é amado como deve ser amado. Voltando ainda para o texto do endemoniado de Gadara, para falarmos desse texto. A atitude daqueles homens foi a seguinte: uma vez que aquela legião de demônios foi para os porcos e os porcos foram para o precipício, a atitude daqueles homens foi a de expulsar Jesus de onde ele estava. Falar: vai embora, não nos perturbe, não nos atormente. E sabe por que eles falavam isso? Porque a grande economia, o produto de economia daquela região era a criação de porcos. E essa ação gerou um prejuízo. Ou seja, aqueles homens falaram assim: melhor é, e mais importante é, cifras, valores, dinheiro, do que esse Jesus. Ao contrário do que o texto aqui está dizendo. O texto está dizendo que aqueles homens que viviam exatamente na região de Zebulon, na terra de Naftali, que era considerada a Galileia dos gentios, Jesus a eles resplandeceu-lhes a luz. O que nos leva a entender que naquela região, aqueles que conheceram Jesus foram mudados e transformados. Para que mudança exista, querido, em nossa vida, para que mudança ocorra em nossa história de vida, é preciso entendermos que precisamos que a luz de Deus resplandeça em nós, porque isso é capaz e suficiente de mudar a nossa história de vida. Mas o texto continua falando, o texto continua a dizer, o texto continua a nos ensinar. E o texto nos ensina exatamente no verso 17. Para que essa luz resplandeça, uma ação e uma atitude nós precisamos ter e tomar. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E é interessante olharmos essa frase de Jesus, porque essa frase de Jesus, você irá encontrá-la exatamente nos lábios de João Batista. No verso 2 do capítulo 3, João Batista está dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Para que a luz do Pai resplandeça em nós. Nós não temos que ser somente meros religiosos. Para que a luz do Pai resplandeça em nós. Nós não temos que ser simplesmente ativistas religiosos. Para que a luz do Pai resplandeça em nós. O caminho não é
que sejamos aquele crente que marca ponto. Ou marca ponto no domingo, ou marca ponto no domingo de manhã, ou marca ponto na terça, ou na quinta, ou nos trabalhos, nos lares. Para que a luz de Deus resplandeça em nós, é preciso algo maior, e esse algo maior é: arrependam-se. Tem que haver arrependimento. E arrependimento no contexto bíblico chama-se mudança de vida. Retorno. Arrependam-se. E o arrependimento se faz necessário em nossa vida, porque o texto ainda diz: o arrependimento se faz necessário porque está próximo o reino dos céus. E essa expressão reino dos céus é a expressão mais rica, ampla, linda e maravilhosa de estudar na Bíblia. É a famosa expressão em grego que se diz Basileia Tuteu, que quer dizer reino de Deus. É a expressão deliciosa, onde nós nos deleitamos, onde nós nos maravilhamos. Mas para que possamos nos deleitar no reino de Deus, é preciso haver arrependimento. Sem arrependimento, não existe deleito no reino dos céus. João Batista pregava isso. Jesus está ratificando a pregação de João Batista. Jesus está falando assim: olha, o que João pregava é verdade. Arrependei-vos. Mas o texto continua a dizer: uma vez que eu desejo que a luz de Deus resplandeça em mim, eu preciso me arrepender. Mas se eu preciso me arrepender, eu preciso entender uma outra coisa que o texto nos ensina, que está no verso 18. E o verso 18 diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim. E o texto vai continuar a falar, e vai falar exatamente no verso 21, o seguinte, no finalzinho do verso 21, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou, ou melhor, e chamou-os, assim que está escrito aqui na minha versão. Ou seja, aqui é justamente a chamada, a vocação dos discípulos, do verso 18 ao verso 22. É justamente o momento onde Jesus está ali no mar da Galileia, e ele visualiza Pedro, ele visualiza André, ele visualiza Tiago, ele visualiza João, irmão de Tiago, e ele olha para aqueles homens e falam: vinde a mim, vinde após mim, me sigam, me acompanhem, porque eu vos farei pescadores de homens. Porque eu vos farei e lhes darei uma missão muito maior do que vocês imaginam. Esse é o chamado de Jesus para aqueles homens. Mas o que é interessante é que Jesus chama, Jesus não obriga. Jesus chama, Jesus não amarra uma corda no pescoço. Jesus chama, Jesus não bota a polícia atrás deles para que eles façam isso. Jesus simplesmente chama. E o que aqueles homens fazem após o chamado é simplesmente um ato. Que é justamente o que diz o verso 22. Então, eles, no mesmo instante,
deixaram o barco e seu pai o seguiram. O grande problema da igreja é que a igreja quer que a glória, a luz do Pai seja resplandecida sobre ela. Ou melhor, não a igreja, mas as pessoas. Corrigindo. Eu quero que a luz de Deus resplandeça em mim. Mas só que os passos seguintes, às vezes as pessoas não querem fazer e dar os passos seguintes. Porque o passo seguinte é arrependimento. E o segundo passo é seguir. O que o texto nos ensina é o seguinte: não basta se arrepender, é preciso seguir. Não basta se arrepender, é preciso seguir. Nós somos seguidores de muitas coisas. Existe lá o Facebook, a rede social. E na rede social, todos nós temos e seguimos alguém. Ou algumas pessoas, ou alguns amigos. Seguimos alguns movimentos, algumas filosofias dentro da rede social. Seguimos, acompanhamos. E seguir é justamente isso, é acompanhar, é estar junto, é verificar, é estar ali, participando. Eu, por exemplo, eu faço parte de um grupo na rede social. Essa semana mesmo foi uma semana que pegou fogo, que é ateus e agnósticos. Eu faço parte de um grupo assim, lá na rede social. E na rede social, essa semana, o pessoal, olha, mas rendeu, foi muito comentário. Eu postei o seguinte comentário: o ateu defende que não existe Deus. Entretanto, eles têm a sua verdade como o seu Deus. E aí eu ponto. Aí eu coloquei uma questão. Então pergunto eu a vocês: qual é a verdade? Mas isso gerou um comentário, porque eu toquei na ferida deles. Mas eu fiz tudo isso porque eu queria falar de Jesus lá no grupo. E eu falei, era isso que eu queria. E eles foram calorosos, né? Com os comentários. E o que eu queria falar era de Jesus para eles. Se eles acreditam ou não acreditam, isso é uma outra história. Nós participamos e somos seguidores de muitas coisas. Mas se nós queremos que a luz de Deus, ela brilhe em nós, é preciso arrependimento e é preciso seguir. E a minha pergunta para você é a seguinte: hoje, realmente você tem se arrependido dos seus pecados? Se a sua resposta foi sim, amém. Sabe por quê? Porque a metade do caminho você já andou. Mas se você não tem se arrependido, é preciso dar esse passo. Porque o próximo passo é seguir. E aí é onde está a segunda pergunta. Hoje você tem seguido a Cristo? Realmente você tem sido um seguidor de Cristo? A nossa vida, ela é baseada em cima de reflexões e atitudes. Como está a sua vida hoje? Como está você hoje? Olha, pastor, eu quero que a luz de Deus, ela resplandeça em mim. Mas para que isso aconteça, precisa haver arrependimento. E é preciso seguir. Sabe por quê?
Porque o passo que Deus já precisava ter dado, Ele já deu. Ele já veio para a Galileia dos gentios. Ele está aqui. Ele está entre nós. Ele resplandece a sua luz entre nós. Então cabe a nós nos arrependermos. Cabe a nós segui-lo. E grandes coisas acontecerão em minha vida, em sua vida, em nossa vida,